Bom, antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que esse vídeo de nenhuma forma é uma censura, e sim uma crítica a toda essa polêmica envolvendo Mushoku Tensei, e além disso, tentar abrir um pouquinho seus olhos em relação a como você está vendo Mushoku Tensei. Bom, eu vou te situar um pouquinho sobre o que é Mushoku Tensei. Mushoku Tensei é uma web novel que saiu na mesma época que saiu Sword Art Online, onde basicamente muita gente alega dizer que Mushoku Tensei provavelmente seria muito mais popular se tivesse saído na época de Sword Art Online, o que eu acho também, e que ele é um Tensei, ele é conhecido como o pai do Tensei, ele que criou o gênero da reencarnação em outro mundo, numa época medieval, entre aspas, mas com uma pegada mais JRPG. Mas para ser meio justo, eu vou trazer meus pontos positivos em relação à obra antes de começar a criticar, que quando eu começar a criticar vai se estender provavelmente até o final do vídeo. Vamos falar sobre os pontos que eu gosto em Mushoku Tensei. A síndrome do world building em Isekai acontece até hoje, onde os Isekais não têm um aprofundamento muito grande no seu world building, ficando na mesma com as suas raças normais de mundos de Isekai, no caso uma pegada mais RPG, onde não sai muito daquilo e acaba gerando muitos universos padrões e genéricos, mas com uma ideia ali que provavelmente não vai sair do terceiro episódio até voltar a ser um grande Isekai padrão. Mushoku Tensei acaba saindo disso. Isso é um ponto positivo da obra que eu vejo desde o início de Mushoku Tensei, quando eu comecei a assistir, e desde poucos Isekais que realmente tem um universo que se expande de uma forma mais construtiva. Todo o universo de Mushoku Tensei tem as suas particularidades únicas, cada um servindo com um propósito, cada lugar do mundo tendo uma diferença do outro local, culturas, magias, leis, mitos, lendas, que vão muito além disso. E a produção do anime fazia um grande acréscimo em relação a isso, principalmente na primeira temporada, onde era mesmo staff, onde tinha muitos momentos que mostrava, principalmente no lugar da opening, onde não tinha opening, era uma música por trás, onde mostrava muitas fotos, paisagens de tudo daquele mundo. Na segunda temporada temos menos momentos que mostram o world building certinho, principalmente por causa que esse arco é mais fechado em relação ao primeiro arco, onde era mais sobre descobrimento do mundo, agora é mais fechado a um arco de escolar, de magia, e não tem muito essa parte do world building, mas em momentos específicos mostra um pouquinho a cidade, um pouco da cultura local, mesmo que isso não seja muito demonstrativo durante essa temporada. E principalmente por causa da queda da produção, por conta da troca de staff que não conseguiu manter tão bem, principalmente por conta da produção que era absurda na primeira temporada, não vai conseguir manter por conta que não é a mesma staff, porque a equipe anterior foi pra Idolmaster, e assim a produção e o world building foram mais contidas em relação nessa segunda temporada. E agora nós vamos falar um pouco da segunda temporada e o que me trouxe a trazer esse vídeo até aqui. O protagonista do Mushoku Tensei, ele é um fracassado na sua vida anterior, que ainda não abandonou o seu eu anterior nessa nova vida, tendo ele sempre na consciência dele, ainda sendo a voz predominante desse novo protagonista, desse novo Rudel, essa nova vida dele. E isso que a obra e o fandom diz, que em breve nós vamos ter uma redenção do Rudeus. Mas essa redenção não vem muito por enquanto, não nós vemos uma melhora do Rudeus durante essas temporadas. Ele ainda é um completo babaca, fracassado até às vezes, só que agora ele tem basicamente uma chance nova de fazer as coisas, onde a vida dele parece ser mais fácil em relação à vida anterior dele. Mas o problema está aí, a redenção só vai chegar pelo menos nos últimos capítulos da novel, e até então você que defende Rudeus, você tá defendendo a versão ruim dele, por conta que uma redenção faz a pessoa ser uma pessoa melhor durante o tempo, essa é a proposta de uma obra de redenção, sendo que teoricamente a gente tá lá no começo ainda, a gente ainda tá na versão ruim dele. Por que você defende a versão do ruim dele e diz como argumento que a próxima versão dele, a versão melhor dele, chegando e ele vai melhorar, sendo que ele vai melhorar só no final? Cara, por que tu defende isso? Agora nós vamos falar um pouco da lei da casualidade durante a obra, onde basicamente todas as tomadas ruins na vida do Rudeus vai acabar gerando uma consequência, e essas consequências normalmente são uma recompensa. Mas o problema são essas ações que geram recompensas, que são ações ruins. Apenas em um momento que foi uma ação ruim, que foi quando o pai dele ia sair de casa por conta de ter traído a esposa, e o Rudeus acabou metendo a mão nessa discussão, acabou que a filha dele acabou virando a empregada dele. Essas recompensas acabou gerando romantização nessas ações ruins que o Rudeus toma. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples que aconteceu na segunda temporada, agora nessa metade da segunda temporada, onde o Rudeus acabou sequestrando e abusando de duas garotas por conta que estragaram uma bonequinha dele, e como recompensa, o
que ele ganhou? Essas duas garotas agora veem o Rudels como se fosse o mestre delas. E aqui mostra que você tá levando o argumento de redenção muito a sério do que você deveria levar. Porque boa parte das reações que o Rudels causa ao redor deles não são por parte da redenção dele. São coisas ruins que não acontece nada de negativo com ele. Grande parte dessas coisas são tratadas de forma leves. E onde toda essa cena onde o Rudels tá quase zerando o código penal tá levando como musiquinha leve, basicamente romantizando essa cena, tornando ela como se fosse um alívio cômico da obra. Não vai me dizer que toda essa cena de zerar o código penal foi alguma coisa necessária para a obra, sendo que literalmente o Rudels alega como se fosse algo completamente inútil, por conta que ele podia construir uma boneca ainda melhor do que elas tinham quebrado, que ele já tinha habilidade disso. Mas aí você mesmo me diz, Igno, você está levando piadas sujas como se fosse algo muito a mais, que não, você está censurando basicamente as piadas sujas. Mas aí eu te digo ao contrário, Mushoku Tensei leva todas essas piadas estranhas ao livro como se fosse legal, tipo pedofilia, hahaha, pedofilia, abuso sexual, hahaha, durante que se literalmente a staff fosse lá e trouxesse aquela cena como se fosse algo completamente pesado, o tom da cena ia comprar completamente e não ia ser algo engraçado, hahaha, piadas. Você, fã médio de Mushoku Tensei, tá levando como se fosse um grande ato do autor, como se ele fosse o grande libertário da anticensura do país inteiro, sendo que literalmente é só ele sendo mal escrito, ele escrevendo um negócio de uma forma completamente estranha. Agora entramos no talvez o pior argumento que vocês falam, é ficção. Mas aí eu vou te dizer a verdade, a ficção, ela afeta tudo. E a ficção também é afetada por tudo da nossa vida real. Eu vou te dar exemplo, por exemplo, Sayonara Zetsubou Sensei. Sayonara Zetsubou Sensei é uma grande crítica aos problemas da sociedade, onde basicamente todas as piadas têm sim um propósito. Os propósitos são tentar denunciar grandes problemas durante a sociedade e tentar fazer graça em cima deles sem se tornar algo que romantiza aquilo. Outro grande exemplo é South Park. South Park faz o mesmo, ele mostra problemas da sociedade durante a obra e tenta fazer piada em cima daquilo sem tornar aquilo romantizado. E Mushoku Tensei faz o completo ao contrário. Ele romantiza muitas vezes e trata aquilo como se fosse leve e normal, sendo que não é. Agora você deve estar com um pouquinho com os olhos mais abertos em relação à obra e, sinceramente, eu como fã, entre aspas, gosto um pouquinho da obra, quero trazer o melhor pra obra. Eu quero que ela melhore durante um tempo e acabe apagando esse fato estranho durante a obra, que eu não sei se vai acontecer, por conta que a light novel ainda continua até o final e, pelo visto, vão adaptar até o final, então a gente não sabe se ela melhora durante o tempo. E provavelmente você tem que tentar não levar Mushoku Tensei como um traço de personalidade sua. Por favor, isso é estranho. Isso que eu peço, por favor, aprenda a levar a crítica durante a obra, não pro seu coração, mas sim na sua cabeça. Aprenda a levar e ver que talvez essa crítica que eu esteja fazendo esteja certa, talvez eu esteja errado. Você está aqui, tem um comentário aqui embaixo, uma barra de comentário pra você comentar e falar contra mim. Mas, por favor, não leva como se eu fosse tipo um babaca universal. Eu não tô aqui pra destruir Mushoku Tensei, eu tô aqui pra te dizer, tentar abrir um pouquinho os olhos, cara. Agora vai uma mensagem pra quem acredita que tudo em Mushoku Tensei é perfeito, que nenhuma das piadas sexuais é tudo muito engraçado e que tudo ali é totalmente igual a você. Se entregue na polícia agora, por favor. Eu só não quero te falar nada, só te entrega. Não tem muito o que te falar. Zoeiras à parte, muito obrigado por assistir esse vídeo. Falou, tchau!